Olá, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este momento da meditação, testemunhar a fé, partilhar a palavra de Deus. Com sempre esta alegria que temos em transmitir para vós a palavra, as nossas meditações, que possam servir também como um meio, canal de aprofundar o sentido das leituras dominicais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, neste fim de semana celebramos o quarto domingo da Páscoa, também chamado o Domingo do Bom Pastor ou do Belo Pastor. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14a. Depois continuaremos 36 até 41. Vosso Salmo, o Salmo 22 ao 23, como conhecemos, e o Evangelho segundo São João, capítulo 10, 1 a 10. Este ano é os 60 anos, assim, 60ª vez, que celebra o Dia Mundial da Oração pelas Vocações, que o Papa São Paulo VI instituiu no ano 1964, durante o Concílio Econômico Vaticano II. E na sua mensagem, o Santo Padre escreve assim: que esta providência iniciativa visa ajudar os membros do povo de Deus a responder, pessoalmente e em comunidade, à chamada e à missão que o Senhor confia a cada um no mundo de hoje, com as suas feridas e as suas esperanças, com os seus desafios e também com as suas conquistas. Neste ano, o Papa propõe o tema Vocação, Graça e Missão. É uma preciosa ocasião para redescobrir, maravilhados, que a chamada do Senhor é graça, dom gratuito e, ao mesmo tempo, um empenho de partir, sair, para levar o Evangelho. Somos chamados a uma fé testemunhada que estreita fortemente o vínculo entre a vida da graça, através dos sacramentos e da comunhão eclesial, e o apostolado no mundo. Animado pelo Espírito, diz o Papa, o cristão deixa-se interpelar pelas periferias existenciais e é sensível aos dramas humanos, tendo sempre presente que a missão é obra de Deus e não a realizamos sozinhos, mas em comunhão eclesial, juntamente com os irmãos e irmãs guiados pelos pastores, pois este sempre foi o sonho de Deus. Vivemos com Ele em comunhão do amor. Tanto o Papa convida-nos com este tema a rezar pelas vocações consagradas, religiosas, matrimoniais, que saibamos discernir bem este processo. O Evangelho de hoje é de João 10, 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão ou salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas conhecem a sua voz. E ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem.
O ladrão não vai, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caríssimos irmãos e irmãs, o tema que nós escolhemos para este domingo, quarto domingo, domingo do Bom Pastor, é que Jesus é o único guia para a felicidade. Tanto o Dia Mundial de Vocação, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, é domingo do Bom Pastor, o Belo Pastor. Por isso, imitemos ou meditemos neste domingo o capítulo 10 do São João, onde Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor e a porta das ovelhas. No entanto, no texto deste ano, o ano A deste ciclo litúrgico, João 10, 1 a 10, Jesus não é apresentado diretamente como pastor, mas como a porta única por onde devem passar ovelhas e pastores. E ele só começa a se apresentar como pastor a partir do primeiro versículo que sucede o texto de hoje, tanto no versículo 11, Jesus vai falar disso. E aí Jesus mostra-nos claramente que Jesus é o único guia que dá a vida em plenitude. É aquele que nos conduz à felicidade, pois não desvia-nos do caminho verdadeiro. Deve-se encontrar por quem o procura. O pano do fundo deste versículo desmascara os líderes religiosos, que em vez de cuidarem o povo a eles confiado, desviaram e levaram o povo à perdição e à desgraça. Por isso, na primeira parte deste evangelho, Jesus contrapõe o pastor ao ladrão. Enquanto os guias do povo procuravam apenas os seus interesses pessoais, o verdadeiro pastor dá de comer em abundância às suas ovelhas. As ovelhas conhecem a sua voz e seguem. E na segunda, Jesus apresenta como a nossa única porta, porta das ovelhas para a salvação eterna. Ou seja, além de conduzir seu rebanho para a vida eterna, como bom pastor, e ele mesmo a porta de entrada para a vida eterna. E então, como é que nós podemos distinguir a voz do pastor, que é do Cristo, da voz do ladrão, do tentador ou do salteador? Queremos nesta meditação propor aqui uma reflexão com o que o nosso Papa Francisco apresentou sobre essas duas vozes, a voz de Deus, que é a voz do pastor, e a voz do diabo, ou a voz de Satanás. Dizia o Papa Francisco que possa apreender e discernir essas duas vozes, na verdade, e elas falam duas línguas diferentes, ou seja, têm maneiras opostas de bater em nossos corações. E como é que vemos isso? A voz de Deus nunca obriga. Deus se propõe, não se impõe. Em vez disso, a voz do ruim seduz, assalta, obriga, suscita ilusões deslumbrantes, emoções tentadoras, mas passageiras. No início, persuade, mas faz acreditar que somos onipotentes. Mas depois nos deixa vazios por dentro e nos acusa: tu não vales nada, dizia o Papa Francisco. A voz de Deus, pelo contrário, nos corrige com muita paciência, mas sempre nos encoraja, nos consola, sempre alimenta a esperança. A voz de Deus é uma voz que tem um horizonte. A voz do mal, por outro lado, te leva para um muro, te leva para um canto. A outra diferença, diz o Papa Francisco, é que a voz do inimigo distrai do presente e quer que nos concentremos nos medos do futuro ou na tristeza do passado. O inimigo não quer o presente, faz brotar a amargura, as recordações dos erros sofridos, daqueles que nos fizeram mal e tantas más recordações. Dizia o Papa que, em vez disso, a voz de Deus fala no presente. Agora pode fazer o bem. Agora pode se exercitar a criatividade do amor. Agora pode renunciar aos arrependimentos e aos remorsos que mantêm prisioneiros o teu coração. Nos anima, nos leva em frente, mas fala-nos do presente, agora. E ainda,
As duas vozes suscitam em nós questionamentos diferentes. A que vem de Deus será? O que me faz, Pai? Em vez disso, o tentador insistirá em outra pergunta. O que eu gostaria de fazer? O que eu quero? A voz do Satanás sempre gira em torno de eu, suas promoções, suas necessidades, ao tudo, imediatamente é como os caprichos das crianças, tudo e agora. A voz de Deus, pelo contrário, nunca promete alegria a baixo preço. Nunca convida a ir além do nosso eu, nos convida a ir além do nosso eu para encontrar o verdadeiro bem, a paz. Lembremos, o mal nunca dá paz, antes provoca e freia-se, e depois desta amargura, este é o estilo do mal. Por fim, a voz de Deus e a do tentador falam em ambientes diferentes. O inimigo prefere as trevas, a falsidade, a fofoca. O Senhor ama a luz do sol, a verdade, a transparência sincera. O inimigo nos dirá: fecha-te em ti mesmo, ninguém te entenda e te ouve mesmo, não confia. O bem, pelo contrário, nos convida a abrir, a sermos límpidos, a confiantes em Deus e nos outros. Portanto, caros irmãos e irmãs, é necessário entender que o discernimento torna-se uma condição indispensável neste processo. Sejamos todos nós dóceis ao Espírito Santo, atentos à voz de Deus, na escuta da palavra e na vivência do nosso cotidiano. Que Deus nos ajude a buscar esta única porta e entrar por ela, porque Jesus Cristo é o único, o nosso guia para a vida eterna e também para uma vida feliz. Durante esta semana, deixo-vos com esta meditação. Como vivo a minha vida cristã em relação a esta dinâmica, pastor e ovelhas? Será que eu ouço sempre a voz do pastor ou vivo na minha maneira de ser? Deus vos abençoe, tenha um bom domingo, rezando pelas vocações e Deus também conta conosco. Vocação, graça e missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que Deus misericordioso nos acompanhe. Graças a Deus.